Identidade, imagem e reputação organizacional. Parte 9, sustentabilidade e responsabilidade social. Esses dois tópicos, responsabilidade social e sustentabilidade, estão presentes justamente porque ambos podem ser utilizados como componentes da reputação. Empresas que investem em sustentabilidade, empresas que investem em ações de responsabilidade social tendem a ter sua reputação percebida de melhor forma e, portanto, fortalecida. Vamos ver como isso acontece. Antes de tudo, sabendo que conceitos são esses: responsabilidade social e sustentabilidade. Na verdade, ambos são velhos conhecidos, penso eu, a essa altura, de você. Os dois conceitos que dão nome a esse tópico são convergentes, como talvez você já tenha percebido, pois eles partem das mesmas premissas. Que premissas são essas? Os vários agentes sociais, dentre os quais a empresa como um todo e a empresa em particular, devem responder a certas demandas da sociedade, mesmo que, no caso da empresa, em decorrência frequentemente da pressão dos seus públicos ou em atendimento a estratégias da comunicação empresarial. Vamos entender, antes de tudo, que hoje é quase que uma obrigação uma empresa ser sustentável, respeitar e praticar, ter para si presentes uma prática sustentável, por exemplo, na economia de meios, na economia de papel, ter um bom relacionamento com fornecedores, ter uma política de fornecimento e de compra sustentável, de consumo sustentável, a sustentabilidade como uma exigência posta pela modernidade, uma exigência posta pelas comunidades de um modo geral. Já as ações de responsabilidade social, essas não são obrigatórias, mas sempre muito bem-vindas. Na verdade, durante algum tempo, tem havido uma espécie de febre de ações de responsabilidade social, nem todas, no entanto, com o alcance, com a abrangência, com a metodologia e com resultados que poderíamos esperar. São ações, às vezes, falsamente responsáveis nesse sentido, são apenas uma espécie de rótulo mais ou menos provisório para um tipo de ação comercial. Na verdade, aquilo que muitas empresas chamam de responsabilidade social acaba sendo, antes de tudo, uma ação de marketing, disfarçado esse marketing de responsabilidade social. No entanto, a questão da sustentabilidade é tão necessário ser sustentável que isso não há como fingir. Ou uma empresa é sustentável ou não é sustentável. A sustentabilidade e a responsabilidade social, existe um caráter sistêmico do conceito de sustentabilidade. Esse conceito de sustentabilidade, pensado como um caráter sistêmico, leva em conta o quê? Parece ter ficado mais evidente com a adoção da expressão, sobretudo depois que governos e sociedade civil, aos poucos, estabeleceram os 4 eixos, é aqui que temos que chegar, do empreendimento tido como sustentável. Que eixos são esses? Do ponto de vista ecológico, a ação tem que ser correta. Uma empresa ecologicamente correta faz, por exemplo, reuso de água. Economia meios, como é que a empresa se posiciona no consumo de papel, por exemplo? Como que a empresa se posiciona em relação à necessidade de economia de energia elétrica? Como que a empresa se posiciona em relação ao controle da poluição produzida pelos seus veículos? Economicamente viável, claro, economicamente viável levando em conta justamente essas premissas. É preciso saber economizar, é preciso saber o que é economicamente viável do ponto de vista de seus investimentos. Ela tem que se manter como um ente na sociedade, um ente social com uma determinada missão e ser, obviamente, viável do ponto de vista econômico, senão ela não se mantém. Agora, ser viável significa também saber fazer um uso adequado dos seus recursos e tornar-se, assim,
quase que consequentemente viável do ponto de vista econômico, socialmente justo e culturalmente aceito. São esses 4 eixos que devemos sempre levar em conta em relação ao negócio dito sustentável. O que seria socialmente justo? É justo uma empresa que utiliza trabalho escravo? Obviamente que não. Isso é um exemplo, até uma deformação de tudo aquilo que poderia parecer sustentável. Claro que não. Mas é socialmente justo na forma, por exemplo, que determinada empresa explora recursos sociais. Isso é ecologicamente também ao mesmo tempo correto, mas do ponto de vista social, isso também é uma forma de se criar justiça, exercer a justiça e ter bom relacionamento naturalmente. Na verdade, por outro lado, ser culturalmente correto significa de que modo uma instituição se relaciona, por exemplo, com minorias, com excluídos, como que uma empresa se relaciona com a cultura do seu povo, com uma cultura local. É dentro dessas dimensões que nós podemos pensar no chamado negócio sustentável, da empresa sustentável. Portanto, a sustentabilidade pressupõe um equilíbrio, palavra-chave aqui, entre meio ambiente, economia, comunidade e cultura, princípios que acabarão por nortear o debate sobre responsabilidade social corporativa, embora suas raízes sejam bem anteriores ao pensamento da sustentabilidade. Como que o Instituto Ethos, que é uma instituição, uma OCIP ou uma ONG, propriamente, uma organização não governamental, define o conceito de responsabilidade. Qual é a definição para a responsabilidade social? É uma forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa com todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos e promovendo a redução das desigualdades sociais. Bom, como você vê outra vez, observa-se, identifica-se a conjuminação dos 2 eixos, ao encontro desses 2 eixos, responsabilidade social e sustentabilidade. Dificilmente alguém desenvolverá uma ação de responsabilidade social sem ser concomitantemente sustentável. No entanto, é possível ser sustentável sem, naturalmente, desenvolver uma ação de responsabilidade social. Aqui se chama a atenção para a unanimidade entre os vários interlocutores sobre o fato de que a responsabilidade social participa dos ativos da organização, já que evidencia compromissos, revela convicções e assim por diante, emancipa os indivíduos, etc. Essa discussão em torno da geração de ativos, se a atenção dos pesquisadores, dos interessados no assunto da responsabilidade social, se detiver muito na geração de ativos, ou seja, em que medida a minha empresa que investe em responsabilidade social ganha com isso, como que ela gera ativos para a minha empresa, se a discussão for apenas essa de saída, essa discussão ela não é autêntica, ela não é sincera, é uma discussão oportunista, instrumental. Nós não devemos pensar assim, eu vou investir no social porque a partir disso eu tenho uma grande oportunidade de aparecer na vitrine. Vou pôr meus produtos sociais, minhas ações desse caráter na vitrine e falar muito deles, porque assim eu vou parecer uma empresa responsável, uma empresa dedicada, coerente, boazinha. Não se trata disso. A questão da responsabilidade social deve ser exercida, essa responsabilidade, de forma autêntica, de forma sincera e, portanto, com possibilidade de permanecer no tempo e aí sim ser valorizada pela comunidade. Dentro da discussão sobre responsabilidade social e sustentabilidade, existe essa metodologia conhecida como Triple Bottom Line, ou chamados 3Ps. Que 3P são esses? De people, pessoas, planet, planeta, e profit, que é o lucro. É um modelo de gestão empresarial, uma metodologia
que articula os 3 eixos da sustentabilidade. A chamada viabilidade econômica, relacionada à questão do planeta, certamente, ou melhor, do lucro propriamente, do lucro, a viabilidade econômica, a consciência ambiental com o planeta e a responsabilidade social, uma preocupação propriamente com as pessoas. Viabilidade econômica, consciência ambiental e responsabilidade social, isso é chamado também de tripolaridade, esse mecanismo do conhecido triple bottom line. Com essa metodologia, a organização passa a trabalhar com enfoque de crescimento sistêmico, reconhecendo que a sociedade depende da economia, que a economia depende do ecossistema global e que o ecossistema depende da sociedade. Então, é um sistema de tripla dependência. Um fortalece o outro, um mantém intersecção com o outro. E daí, portanto, essa tripolaridade, esses 3 eixos numa relação de intersecção, vamos dizer. Indo à frente, nós temos o seguinte, o modelo propriamente do triple bottom line, que é o modelo que no alto nós temos a sustentabilidade econômica, na base a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade social. A sustentabilidade corporativa colocada em destaque no meio desse triângulo e, outra vez, no interior do triângulo, o crescimento econômico, a proteção ambiental e a comunidade e equidade obtida a partir dessas interações, a partir dessas conveniências mesmo e dessas iniciativas. E é isto, essa é a visão que podemos oferecer esquemática do triple bottom line. Obrigado por sua atenção, ficamos por aqui, bons estudos.